Obrigado. A paz do Senhor para todos, amém? Glória a Deus. Já deu para notar que a voz está um pouquinho avariada, né? Eu preguei ontem nos 2 cultos lá na igreja e forcei um pouquinho a voz. Às vezes pentecostal tem disso, fica meio motivado, coloca uma terceira e anda 200 quilômetros. Mas eu fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui. Esse ministério é um ministério que abençoou muito a minha vida. É um ministério onde eu tenho uma afinidade muito grande, não apenas com o pastor presidente, pastor Silas, mas também com a maioria dos pastores ou do ministério, e dentre eles esse pastorzão, o pastor Davi, pastor, né, nós já tivemos meio que uma parceria lá em Joinville, e agora eu tenho o privilégio de estar aqui. Você está num culto da vitória, onde o propósito é influenciar, é motivar, é ferramentar você, é fazer você entender e pôr em prática que a sua vida pode ser uma vida inspiradora, uma vida motivadora, para que outras pessoas se aproximem de Cristo. Então eu quero começar com um texto de Apocalipse, capítulo 2, verso 11. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Feche os seus olhos por um momento. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora. Que teu Espírito tenha liberdade de agir, de falar, de mover, de curar, de transformar, de convencer. Fala conosco, Senhor, em o nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Eu quero começar por esse texto, porque ele diz o seguinte: aquele que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Bom, o que é isso? Se existe uma segunda morte, é porque tem uma primeira. E se tem 2 mortes, é porque tem 2 vidas. E quando começamos a entender essa tônica, talvez consigamos nos posicionar segundo a essas vidas, de uma forma mais clara, mais objetiva, mais serena, mas coerente. A primeira morte é a morte física, aquela onde o espírito abandona o corpo e tudo aquilo que oferece vida ao corpo se ausenta dele. A segunda morte é a separação. A primeira é a separação do espírito do corpo. Então o corpo morre por não ter vida. Mas a segunda morte é a morte espiritual, é a separação da alma que habitava este corpo de Deus. É o juízo eterno. Então a Bíblia me dá uma tônica, ou melhor, 2. Nós temos que entender que ela fala de uma vida eterna, uma vida com Deus, que é o principal, porque aqui é passageiro. Hebreus 9, 27 diz: ao homem está determinado morrer apenas uma vez, vindo depois da morte o juízo. Aí vem o salmista no Salmo 90 e diz assim no verso 10, 11, e diz: o homem vive 70, se ele for robusto 80, e a maioria dos dias são canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e voa. Olha o que a Bíblia está dizendo: a vida nesse corpo é uma, ela é curta e ela é rápida.
É só você lembrar. Se você piscar o olho, esse dia você era um menino. Tu não tinha barriga, tu não tinha cabelo. Tu comia qualquer sanduíche a qualquer hora. A senhora estava toda legalzinha. O tempo passou tão rápido, olha para o senhor. Parece que jogaram o senhor no ácido. A senhora parece que mora perto da praia, Marizia, comeu a senhora. Desgastou. E foi tão rápido, a mente nem acompanha o envelhecimento do corpo. É ou não é? Quem joga a bola sabe disso. Você vai jogar a bola, um camarada lança. A mente não envelhece, ela diz, corre. No terceiro passo, tu já continua. Ok? Então, nós precisamos entender que a Bíblia fala de duas vidas. E a primeira, importante, primordial, é a vida eterna. Pastor, não acredito nisso. Eu tenho que te respeitar, querido. Eu acho que morreu, acabou. Tu tens certeza? Não, então vai com Jesus. Porque se morreu, acabou, tu está com Ele. Se morreu, Ele é o passaporte para a salvação, tu está com Ele. Mas se tu morrer sem Ele, aí vai dar ruim. Você pode até viver sem Cristo, o que você não pode é morrer sem Ele. Senão vai chegar lá, o Satanás vai estar lá, você vai ficar surpreso e vai falar, tu existe. E ele vai falar, prazer, querido. Mas eu não acreditava, ele disse, por isso que veio para cá. Aqui não precisa ter fé. Fé é uma exigência da concorrência. Mas aí se lascou. Vai passar. Aí eu imagino os caras passando e Jesus lá sentado à direita do Pai, olhando para o pessoal passando e fazendo. Sabe o que é mais legal? Que está assim de gente rindo de si mesmo. Escute só. Eu quero que você tenha consciência de que há uma vida eterna e que o que nos leva para lá é graça de Deus, favor imerecido. É Cristo que muda a nossa história, nos dá o direito de termos o nosso nome escrito no livro da... Isso. Mas tem a outra vida, e é sobre ela que eu quero conversar um pouco com vocês. A vida aqui na terra. Se tem duas mortes, também tem duas vidas. Uma é eterna e a outra transitória, passageira. Essa que nós estamos vivendo aqui. E a nossa proposta é levar você a uma vida vitoriosa. Pastor, mas eu já ouvi dizer que o homem... ele não pode ser um vencedor, porque se ele ganhar o mundo, ele tem que perder a alma. Não, querido. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua, mas ela não diz que você não pode ganhar o mundo sem perder a alma. Ela só está te dando uma alerta. Ganhe o mundo, viva bem, dignamente, decente, se case legal, crie seus filhos de uma forma ordeira, arrume uma boa profissão, certo? Vai ser feliz. E depois, quando a senha chamar, e tu se despede tranquilo. Dá licença, que eu estou indo. Então a proposta é essa, é um estilo de vida que faça você reavaliar seus valores, suas escolhas. Eu vou mostrar isso já já num texto bíblico, mas eu preciso
fazer com que você entenda que a maioria dos problemas que você e eu enfrentamos não tem a ver com Satanás, tem a ver com escolhas erradas, certo? Se você e eu aprendermos a escolhermos, a pautarmos as nossas escolhas em critérios bíblicos, a nossa história vai mudar. A Bíblia me ensina a ser filho, a ser pai, a ser vizinho, a ser patrão, a ser funcionário, a ser marido, a ser esposa. É só obedecer. Você quer ver? Já já eu entro aqui no texto. A Bíblia diz assim: mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Quando a mulher escuta isso, dá um nervoso assim nelas, que parece que o homem vai subjugá-la, dominá-la, sapatear em cima dela. Então a mulher não quer ser porque é muito difícil, ruim. Agora, se você acha que é difícil ser submissa, olha o que Deus falou com nós, homem. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Não podia parar por aí? Manda só nós amar. Amai as vossas. Sabe o que falou? Como Cristo amou a igreja. A igreja é complicada? Sim ou não? A igreja tem defeito? A igreja é meio esquisita. E nós temos que amar a mulher esquisita. Problema. Minha mulher esse dia falou: não gosto de ser submissa. Eu falei: eu troco. Me ame como Cristo amou a igreja, que eu me submeto a você. E aí ela descobriu que era mais difícil para mim do que para ela. Olha só, eu preciso dizer para os filhos: honre seu pai, sua mãe, sim ou não? Não. Eles já sabem. Eles não honram porque não quer. Sim. Ou seja, gente, o problema não é conhecimento, é prática. Se nós aprendermos a colocar em prática aquilo que sabemos, a nossa vida vai melhorar. Então eu vou te mostrar aqui um texto tão pertinho um do outro, mas duas vidas tão distantes em estilo. Se você puder abrir a sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 1, diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que tiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhe chegaram as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela, fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Preste atenção, porque esta mulher, ela vai procurar o profeta, o representante de Deus, Eliseu. Ela leva para ele um problema. Essa mulher tem um problema sério que precisa ser resolvido. Seu marido morreu,
deixou uma dívida que ela não tem como pagar, e o credor quer levar seus 2 filhos como moeda de pagamento. Ela não sabe o que fazer, ela não tem a quem recorrer. O marido, seu protetor, seu provedor, ele não existe mais. Ela então procura quem? Ela procura Deus, na figura de quem? Do profeta Eliseu. Mas eu queria que você observasse algumas coisas nessa procura, para que pudéssemos pautar a nossa procura em Deus de uma forma diferenciada. Quando esta mulher procura Eliseu, primeiro, ela procura a Deus na figura de Eliseu, porque ela tem o quê? Ela tem um problema. Não está errado em procurar a Deus quando se tem problema. O errado é se procurar a Deus somente quando se tem problemas. Porque hoje vivemos uma sociedade que transformou Deus no utilitário. Eu venho e alcanço o que eu quero e eu vou embora até enfrentar o meu próximo problema. Quando eu olho esta mulher, ela vem e apresenta: meu marido morreu. E aqui vai uma dica para os homens: antes de morrer, deixe sua mulher direitinho, com os filhos sem dívida. Porque tem mulher que no velório já tem que estar olhando a próxima vítima. Tem homem que não pode se dar o luxo de morrer, que a mulher está pedida. Então, marido, arruma as coisas, para se pelo menos no velório sua mulher chorar, e não porque tem conta para pagar, mas porque você era bom. Eu espero que a minha chore. Aliás, eu não espero, correção, eu espero que eu chore. Se ela chorar, morri primeiro. Aqui, ó, vou jogar contra o gol. Escute só. Ela procura e diz a Eliseu: meu marido, teu servo, era um homem temente a... Ele só não era bom de administração, mas fé o cara tinha. Ele só é enrolado com coisas materiais, mas me parece que com as coisas espirituais ele vai bem. E ela diz: e ele deixou uma dívida que eu não tenho como pagar, e o credor está lá na porta da minha casa para levar meus 2 filhos. O profeta diz: o que eu hei de fazer por você? O que você tem em casa? O que ela respondeu? Eu não tenho isso, porque tem gente que nem o que tem, ainda que seja pouco, não é capaz de valorizar. Tem gente que é só viver uma crise, que esquece de tudo que tem. Ela tinha uma casa, ela tinha filhos, ela tinha vizinhos, ela tinha relacionamentos, ela tinha um Deus, mas ela olha para a vida dela e diz: eu não tenho nada. Parece discurso de pobre. Sim, não tenho nada. Veio a enchente, me levou tudo. Como levar tudo de alguém que não tem nada? Hoje está assim de gente que não é capaz de valorizar nem o que já tem. Suas crises, suas dificuldades faz com que elas se tornem ingratas com aquilo que tem, desvalorize aquilo que tem. A mulher está vivendo uma pressão que, quando Eliseu diz: o que que você tem? Ela diz: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Olhe bem, eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite numa vasilha. Mas ela deve estar pensando: o que é isso? Isso é muito pouco. O que eu tenho não pode mudar a minha história. Pois é, querido, às vezes o que você tem, a sua capacidade, os seus recursos,
seja eles emocionais, financeiros, sua expertise. Ela não é capaz de mudar a sua história, mas nós precisamos entender que existe um Deus que pode pegar o pouco que temos e transformar a história da nossa vida. É assim que funciona. Ah, pastor, meu amor pelo meu marido já quase acabou. Eu falei, bom, ainda tem um pouquinho de amor aí, vamos multiplicar isso. As pessoas não sabem lidar com gente. Está lá, 1 Tessalonicenses, está lá, 5:23. Todo corpo, alma e espírito. Repita comigo, corpo, alma e espírito. O que é uma pessoa? Isso aí. Então, se você vai lidar com gente, você tem que saber de onde vem a reclamação. Pode vir do corpo, da alma ou do espírito. Por exemplo, quando minha mulher reivindica algo, eu olho e pergunto para mim mesmo, quem é que está reclamando? Sim, porque às vezes, olha só, nós homens fomos treinados muito para cuidar de coisas materiais. E aí o homem supre a esposa com tudo de material. Aí ela, um dia ele encontra ela e ela chora. Eu não sou feliz. Tem hora que eu tenho vontade de sumir. Eu não tenho nada, eu estou presa, sufocada. E ele fala, hã? Você é louca? Você mora numa boa casa, você anda num bom carro, você tem tudo do bom e do melhor. Por que ele está falando? Ele está achando que quem está reclamando é o corpo. E não é o corpo, é a alma dela que está fazendo a reclamação. E aí ela fala, não é isso. Eu quero romance. Eu quero atenção, massagem no pé, eu quero pipoca, cinema, frases lindas. E ele fala, é essa palhaçada que você quer? Então tá bom, não vou pagar mais nada, não vou fazer mais nada e vou ficar te papari. A alma dela vai ficar feliz se ele fizer isso, sim ou não? E o corpo? Então não adianta parar de fazer o que você já faz. Você tem que passar a fazer aquilo que não. Isso, para melhorar a sua vida. Essa mulher é ruim, mas é sua. Você tem que dar um jeito de melhorar ela. Esse homem é ruim, mas é da senhora. Foi a senhora que falou a palavra que quase destruiu sua vida. E achou que estava acertando, porque a senhora disse. Sim. Olha a cilada que a senhora entrou. Isso. Quando nós olhamos, é muito comum vivenciarmos isso. O não reconhecimento das coisas que temos. A desvalorização. É isso que essa mulher está falando. Eu não tenho nada, nada, só um pouquinho. Eliseu disse a ela, então a senhora vai. Pega teus filhos, coloca dentro de casa. Pede vasilhas emprestadas a seus vizinhos. Olhe que parece que o texto está dizendo para ela, sua história não é assim. A senhora tem muita coisa. Que a dor, que a tristeza, que o momento, que o desespero do momento, às vezes bloqueia. Você quer ver? O texto diz que Abraão manda Agar embora para o deserto, com um odre de água e um pouco de pão. O texto diz que a água acabou. Agar coloca seu filho embaixo de uma árvore e se distancia.
Agar está esperando seu menino morrer. E um anjo aparece, e o texto diz assim: e os olhos de Agar se abriram, e ela viu um poço. O texto não diz que o poço apareceu. O texto sugere que o poço estava ali, mas o estado mental que ela estava vivendo não lhe permitia ver o que já estava ali. Hoje muitos de nós bloqueados, hoje muitos de nós nos tornamos reféns de situações aparentemente desesperadoras e não conseguimos ver saída. Eu vim aqui dizer para você nesta noite, eu não sei onde você está, eu não sei em que situação você está vivendo, mas existe um Deus que pode fazer por você o que ninguém pode fazer. Coloque isso no seu coração. Eu estou olhando uma mulher que não consegue enxergar coisas tão visíveis, podem ser pequenas, é verdade, mas são muito expressivas, pois o recurso pequeno que ela tem, é dele que vai sair o suprimento para ela viver grandes coisas. E ela leva, cumpre e vê aparecer o azeite. Ela procura Eliseu, e Eliseu diz: vai, paga a sua dívida e vive do resto. Ela foi, pagou sua dívida e acabou. Esse texto começa no versículo 1 e termina no 7. Você nunca mais vai ouvir falar dessa mulher. Ela pagou sua dívida, resolveu seu problema, sim ou não? Sim ou não? Mas acabou. O propósito desta mulher em procurar a Deus, em procurar o profeta, não era para se relacionar com ele, mas era para tirar benefício dele. O benefício ela tirou, pegou e foi embora. Escute só, porque isso é o que tem acontecido com muita gente. Deus é um Deus poderoso, que pode fazer milagres, que faz maravilhas, mas que quer relacionamento. Me parece que eu posso dizer que esta mulher aqui ganhou o que queria, já tem, o meu milagre está aqui, tá bom, tá jóia, eu vou embora viver minha vida. Mas a partir do verso 8, o texto diz que Eliseu passa por Sunem, onde uma mulher rica olha para ele e diz a ele: eu quero que você venha à minha casa, que eu vou preparar um lanche para você. Preste atenção, no verso 1 eu tenho uma mulher que procura Deus no profeta com o propósito de uma necessidade. Ela precisa de um milagre. No verso 8 eu vejo outra mulher. Ela não é pobre, ela é rica. Ela também procura Deus na figura do profeta, só que ela não quer receber, ela quer dar. Ela não procura Deus pautada numa necessidade, num problema. Ela procura Deus no profeta, porque quer fazer alguma coisa. O tipo de relacionamento é diferente. Ela olhou e disse: vejo que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Olhe bem, ela recebe o profeta na sua casa para expulsar demônios, sim ou não? Sim ou não? Não! Para pagar a dívida? Para ajudar no problema conjugal? Por que essa mulher procurou a Deus no profeta? Porque ela quer levar Deus
para casa. Gente, escute o que eu vou te falar, principalmente você hoje, que não tem problema nenhum. Porque tem culto que eu vou, que o camarada, ele faz assim, ó. Você que está doente, você que está endividado, você que tem um demônio te perturbando, você que está divorciando, você que seus filhos estão nas drogas, você que está todo atribulado, Jesus é a solução. Aí a minha cabeça fica pensando, e o cara que está bem casado, que não tem demônio, que não tem nada para pagar, que os filhos estão legalzinhos, ele pensa, gente, vim na reunião errada, isso aqui é só para quem está lascado em última instância. Deixa eu falar uma coisa para você, essa mulher estava precisando de alguma coisa, sim ou não? Mas ela queria o quê? A presença na casa dela. Por quê? Porque ela estava afim. Então se você hoje está maneiro, tudo legalzinho, resolvidinho, tu não tem uma doença, não tem nada, sua mulher é maneira, seus filhos é legal, sua sogra é gente boa, se está tudo em dia, se tu morrer sem Jesus, tu vai para o inferno, mesmo com tudo em dia. E é isso que você tem que entender. E essa mulher falou, ô Eliseu, você pode dar um pulinho lá em casa? Eu imagino Eliseu falando, qual o problema, dona? Quantos demônios? Porque antes da senhora peguei uma viúva aí lascada, e ela deve ter falado, não, é para fazer lanche. O profeta deve ter falado, sério? Deve ter falado com o assistente dele, difícil isso, hein? Vai ver que tem um demônio escondido lá. Você sabe qual é o problema? Tem gente que acha que só tem que levar a Deus quando tem problema. É igual o homem. Por que homem vive 7 anos a menos que mulher, segundo estatística? Porque o homem pensa assim, eu ir no médico, ele vai achar em mim uma doença que eu não. E ele é amante da sua mulher? O médico? Ele quer que você morra? As mulheres vivem mais porque se previne. Quando eu olho para gente que pensa assim, eu vou deixar um problema aparecer para procurar Deus, está errado. Eu levo Deus e a hora que o problema aparecer, eu falo, Senhor, dá para o senhor dar um pulinho ali para conversar com o meu problema? A mulher levou o Eliseu para a casa dela para fazer sabe o que o texto diz? Daí, todas as vezes que Eliseu passava por lá, entrava para comer, porque crente levou para comer, chama uma vez só, e o povo já sabe o caminho. Todas as vezes que Eliseu passava por Sunem, ele sabia que tinha uma casa para receber, e isso foi estabelecendo um relacionamento, não pautado em necessidade, mas pautado em intimidade, que foi crescendo. A intimidade foi crescendo. Eliseu foi lá uma vez, lanchou. Todas as vezes que passava lá, lanchava. Aí a mulher falou com o marido, vamos fazer um quartinho aqui para ele, para todas as vezes que ele passar, ele ficar aqui. Note que as coisas vão crescendo. Hoje tem muita gente que se dá mal em sua vida. Por quê? Porque se relaciona de qualquer jeito com os outros. Escute só, hoje muita gente desistiu de se relacionar, porque não confia mais em. Por quê? Porque quebrou cara, diversas vezes. Vou te ensinar uma fórmula para se relacionar com os outros. Quer descobrir se alguém é confiável? Conta, por exemplo, uns segredos diferentes
para 10 pessoas que você quer confiar e diz para ela a frase mágica: não fale para ninguém, e solta a pessoa. E aí vê qual vazou. Fulano falou, fofoqueira, que ela lá não. E a outra não falou não, então eu vou contar outro para investigar. Ô gente, a Bíblia diz uma coisa preciosíssima: temos que amar a todos, sim ou não? Sim. Mas não precisamos gostar de todo mundo não. Amar tem que amar, amar e o próximo como? Mas gostar tem a ver com gosto. Por exemplo, tem gente na minha família que eu amo, se precisar de mim eu ajudo, eu faço o que puder, mas eu não gosto não. Festa na minha casa, não chamo. Por quê? Porque eu não gosto, o gosto dela é ruim. Arruma encrenca, faz fofoca, tem inveja, é perturbada, é tudo. Aí eu vou chamar para ir na minha casa, já acabou com 2 festas. Se eu chamar para ir na terceira. Então as pessoas agem de uma forma incorreta. Você tem que selecionar, querido. Tem que aprender. O que eu vejo é um relacionamento crescente. A mulher levou Eliseu um dia, depois ele passava lá, até que ele já tinha um lugar na casa. Para quê? Para quê? Para se relacionar. A Bíblia diz: conhecei e prossegui em conhecer a Deus. Leve Deus para a sua vida, para a sua casa e se relacione com Ele. Não tem problema nenhum. Até que um dia Eliseu está lá deitado, chamou o assistente dele e falou: rapaz, essa mulher é maneira, hein? O que a gente pode fazer por ela? Chama a mulher aí. Aí ele foi lá e chamou, a mulher chegou. Aí Eliseu falou: minha senhora, o que a senhora está precisando? Fala comigo. Eu posso falar com o rei a seu favor, eu posso falar com o capitão do exército. Ela falou assim: eu não estou precisando de... Olha só, ela está dizendo: eu gosto de ter o senhor aqui, é bom ter a sua Por quê? Porque ela viu nele que ele era um homem de... Ela não fazia para Eliseu, ela fazia em Eliseu. E agora ela foi embora. Eliseu é meio insensível, não nota nada, porque o homem normalmente é assim. Se a senhora tem homem, a senhora sabe. Você quer ver? Exemplo, só para ilustrar isso. Seu marido abre a geladeira, aí olha: amor, acabou a manteiga? Aí sua mulher fala: está do lado do leite. Aí ele: leite. Eu acho que acabou. Acabou. Aí vem ela de lá, com o cabelo pela metade escovado, olha para tu com a geladeira aberta. Ela pega sem olhar. Toma o cego de Jericó, Bartimeu. As pessoas falam: gente, as pessoas estão vivendo mal porque faz errado. Eu não falei de corpo, alma e espírito. Por que o homem se dá mal para levar a mulher para a cama? Você sabe por quê? Porque o corpo de uma mulher não vai para a cama sem alma. A alma tem que ir primeiro. Entendeu? O homem não entende isso, porque o corpo dele vai sem alma. Se a mulher chamar um homem para ir para a cama, ele fala: a alma quer ir? Pode ficar aí que eu estou indo, depois eu volto. Mas mulher não. Mulher, você vai sair daqui, entrar no carro, fala: entra, filha, aqui, bota o pezinho para dentro, tá? Cuidado para não machucar você. A alma dela fala para ela: estou indo na frente, tá, garota?
Chega em casa, você vai lavar, fazer um lanche, o marido fala: vou lavar a louça, para não ficar nada sujo. A alma dela fala para ela: estou indo deitar. Chega lá, ela vai tirar o lençol, a coxa, o marido segura do outro lado e fala: vou ajudar. A alma dela fala: vem, neném. Mas a maioria dos homens quer levar a mulher sem. Ela fala: não vou, não estou com cabeça. É porque a alma não foi. As pessoas fazem tudo errado, gente. Se nós colocarmos o nosso entendimento, é só mudarmos a nossa postura. Eu olho para essa mulher agora e vejo o quê? Um homem que não é capaz, porque a mulher pensa que Eliseu é o profeta da vida dela, mas ela vai descobrir que o profeta não é ele para a vida dela, é o moço dele. É o moço que identifica que ela não tem filho. É o moço que é o primeiro a encontrar com ela quando o filho morreu. É o moço que é o primeiro a chegar na casa dela. É o moço que está conversando com o rei quando ela aparece. Quando nós olhamos para cá, o que vemos? Vemos um Deus que está na casa de uma mulher que não tem problemas. Uma mulher que está disposta a dar e sabe valorizar tudo que tem. Enquanto a outra diz: eu não tenho nada, essa diz: eu sou feliz com aquilo que eu tenho. Olha só, olha a diferença. Passe a valorizar o que Deus tem te dado. Passe a cuidar do que Deus tem te dado. Passe a amar o que Deus tem te dado. E coloque tudo o que Deus tem te dado aos pés de Deus. E Ele vai te dar aquilo que você não tem. Eliseu diz: o que eu posso fazer por você? Ela diz: nada, eu estou bem. O rapaz chamou Eliseu e disse: tu notou que ela não tem filho e o marido dela já é meio velhinho? Eliseu frequenta a casa da mulher e não notou. O rapaz notou. E quando ele diz Eliseu manda chamá-la novamente. E Eliseu diz: a contar de um tempo, eu vou voltar aqui e você vai ter um. A mulher falou: não brinca comigo não, profeta. Olha o meu marido. E o marido pegou a dona. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia está cheia de gente. Homem, levanta a mão os homens. Os caras que têm certeza. Isso. Escute só, leia a Bíblia. A Bíblia é um livro que fala de homem. Homem. Eu olho um Abraão. Gente, Abraão tem um filho com a Sara. Ele tem 100, ela 90. Gente, um cara de 100 pegando uma dona. Nem à toa que esse cara é pai da fé. Homem. Tem homem aí? Faz assim. Parece que tem assim. Escute só. Essa mulher agora tem um filho, sim ou não? Sim ou não? Ela pediu filho, mas ela teve. Olhe bem, porque Deus conhece o nosso coração. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. É um relacionamento com Deus que nos conhece. E um relacionamento com um Deus onde podemos colocar tudo o que Ele tem nos dado aos pés dEle. É totalmente diferente da primeira mulher. Ela queria recursos materiais para pagar suas coisas e foi embora. Isso é pequeno demais.
A segunda mulher quer Deus na casa dela. Para quê? Para se relacionar com ela. E agora, esse Deus começa a fazer maravilhas. E ela tem um filho. O filho cresceu e tem uma dor de cabeça. O filho dela morre. Ela vai procurar quem? O profeta. Ela diz ao marido dela: manda preparar uma estrutura, que eu vou procurar o profeta. E quando ela vai, o profeta manda o garoto, o mesmo que identificou que ela não tinha filho, vai lá e pergunta a ela se vai tudo bem. O menino chega e diz: vai tudo bem contigo? Com teu filho e com teu marido? Ela diz o quê? Vai tudo? Ia tudo bem? Sim ou não? Mas ela disse: vai tudo? Por que ela disse isso para o menino? Porque ela sabe que não adianta reclamar com quem não pode resolver seu problema. Hoje muitos de nós abrimos o nosso coração para quem não pode fazer. Isso só te desgasta. Ela falou para ele: eu não quero falar contigo. E ela vai ao profeta e diz: eu preciso que você vá na minha casa. O profeta manda o menino ir, mas ela diz: não, você vai à minha casa. E quando Eliseu chega lá, o menino está morto. Ele ressuscita, sim ou não? Sim ou não? Pois bem, a história continua. Você pensa que ela para aí? Não. Parou foi a história da outra. Essa aqui é mais longa. Tem mais fatos. Tem mais milagres. Tem mais acontecimentos. Tem mais intimidade. Que tipo de história você quer ter com Deus? Você está aqui buscando a cura de um câncer? É só isso? Você está aqui porque está querendo um emprego? É só isso? O que você precisa de um emprego para ir embora? Será que é assim que você vê Deus? Que não seja. Resolva hoje levar um Deus para a sua vida, para a sua história, para viver com Ele, não um momento, mas uma história. Permita que a caneta que escreve o seu futuro, que o roteirista seja Deus. Porque hoje está assim de gente, vivendo um estilo de vida horroroso, e gente até que vai morar no céu. Tem gente que entra no meu gabinete e conta a sua história, eu choro, porque é um drama. A pessoa entra e eu faço. Já tem gente que entra no meu gabinete e conta a história, é um filme de terror. Eu falo: eu vou para casa depois do gabinete, tem que dormir de luz acesa. Já tem gente que entra no meu gabinete e a história dele é uma ficção científica. Sabe, o cara está no espaço. Eu saio do gabinete com gravidade zero. E tem gente que entra no meu gabinete com uma aventura. Isso, pastor, meu casamento quase acabou, eu vivi um milagre, e arrumei um emprego, e aconteceu isso, o Espírito Santo me batizou, e isso e aquilo, e quase fui assaltado, mas o assaltante veio e assaltou o assaltante que me assaltar. E no Rio de Janeiro está assim. Um amigo meu fez uma festa junina, roubaram fogo. Você pensa que a situação é difícil? Eu ouvi um testemunho do camarada que falou que ele dormia com 3 irmãos numa cama. Ele falou: pastor, era tão apertado que nós sonhávamos o mesmo sonho. E você está reclamando da vida? O que eu
vejo agora é o quê? É uma mulher que tem um problema, igual a outra, sim ou não? Sim ou não? Mas Deus está lá. Vai vir uma grande fome, e o profeta chama a mulher e diz: minha senhora, está vindo uma fome aí, informações privilegiadas. Está vindo uma fome, a senhora pega aí seu marido, seu filho e vaza, que o troço vai ficar feio. A mulher deixou as terras, deixou tudo que tinha e foi embora. Ela soube de coisas que nem o rei sabia. Por quê? Porque Deus era com ela. Gente, estou falando aqui em nome de Jesus, anda com Deus. Repita assim comigo: quem anda com Deus, tira a onda. Estou falando. Sim, jogaram os amigos de Daniel lá na fornalha, sim ou não? E os meninos morreram queimados? Saíram, ó. Qual é Nabucodonosor? E o Nabucodonosor deve ter falado: cadê o quarto homem? Ele gosta de lugar quente. Esses dias eu cheguei atrasado num voo, para pegar um voo lá no Rio de Janeiro. Penso num trânsito ruim. Cheguei no guichê e falei: ô menina, ela falou assim: fechou. Falei: fechou não, garotinha. Fechou não. Bota eu aí no voo aí. Fechou, moço, já encerrou. Eu falei: garotinha, esse avião está aí ainda. Bota eu nele aí que eu estou indo lá. Não tem nem bagagem. Moço, está bloqueado. Eu não posso mais. Falei: garota, pelo amor de Deus, eu estou indo para um lugar que você não sabe nem onde é. Porque é muito difícil chegar lá, não tem outro voo, garota. Bota eu aí. O senhor não está entendendo. E quem não estava entendendo era ela. Parecia que eu estava conversando com minha mulher. Eu falo, ela não entende, ela entende, eu não. E eu já estou querendo matar a garotinha, porque está me atrasando. E aí eu virei assim e falei: Jesus, você vai comigo lá, né? E está quase o senhor indo sozinho, que essa garotinha aí quer deixar eu ir não. Então se nós vamos junto, eu estou precisando do senhor aí, poxa. Aí eu virei as costas assim e olhei. Quando eu olhei, tinha duas garotinhas. Aí a outra garotinha que chegou falou: pastor Cláudio. Eu falei: oi. Ela falou: eu gosto muito do senhor. Eu falei: garotinha, eu ainda não gosto de tu, mas se tu me botar nesse voo. Ela digitou uma senha lá, ligou no radinho e falou: toma, pastor, e corre. Aí antes de correr, eu falei: ô meu irmão, eu não sei o que você está enfrentando, eu só sei que não dá para enfrentar sozinho. Leve Deus como seu companheiro de viagem. Deixa Deus entrar com providência a seu respeito. Essa mulher perdeu quase tudo quando foi embora. Abandonou as terras, a fome passou e ela voltou. Quando ela voltou, olha só que sorte dela. O garoto que trabalhava com Eliseu está conversando com o rei. E o rei falou assim para ele: rapaz, me conta, de todas as histórias que você viveu com Eliseu, qual você destacaria? Ele falou: vou falar para o senhor. Uma mulher maneira, uma dona bem casada, rica, que fez um lugarzinho para Eliseu ficar e eu estava junto.
Eu vi que ela não tinha filho, falei com o Liseu. Fui eu que fui o primeiro a encontrar com ela quando o filho dela morreu. Fui eu que cheguei na casa dela com o filho morto para botar o bordão. Mas isso não deu certo, pulei. Fui eu. Pensa numa mulher maneira. O filho dela morreu. Só acredita, majestade? Pois é. Bens a Deus, menino. Mas ele ressuscitou. Nesse exato momento, olha que sorte. Quem é que está chegando? A mulher com o menino, já grande. Quando o menino viu a mulher e o filho, ele falou: majestade, é ela. A mulher maneira que eu falei com o senhor. Esse menino é o que morreu. Não é The Walking Dead, não. O menino está vivo. Você lembra quando Eliseu chamou a mulher e disse assim: se você precisar de alguma coisa, eu posso, Eliseu, interceder a você pelo rei, ou ao rei, ou ao capitão do exército? Sim ou não? Você lembra? Eliseu está lá agora para interceder por ela? Sim ou não? Não. Ela chega só. Quando ela chega, o menino está contando para o rei. O rei fala para ela: me conta aqui sua história. E ela começa a narrar. Precisei de um pouquinho de azeite para pagar uma dívida de um marido que morreu. Paguei a dívida e acabou. Foi essa a história? Vi nele um homem de Deus. Abri para ele um espaço na minha casa. Nosso relacionamento foi aumentando, até que ele passou a ter um local lá. Você tem um local na sua casa para você falar com Deus, para você receber a Deus, o seu local de oração, o seu local de leitura bíblica. Pare e pense nisso. Ela começa a narrar: aí eu não tinha filho, mas ele viu e Deus me deu um filho. Esse menino teve um problema de saúde e esse menino morreu e meu filho ressuscitou, graças a Deus. E agora eu estou de volta porque Eliseu me mandou e eu queria minhas terras. O rei falou, chamou o capitão. Olhe bem, os dois que Eliseu disse: se a senhora precisar de mim, eu posso interceder ao rei e o capitão. Eliseu não está mais lá, mas Deus continua ao lado daquela mulher. E agora ela diz: eu queria minhas terras de volta. O rei chamou o capitão e disse: vá com ela e ela vai te mostrar tudo que é dela. E tudo aquilo que foi ganho na ausência dela, com as terras dela, vai ser devolvido para ela. Preste atenção, gente. Nós temos dois relacionamentos. Um que visa apenas benefícios para esta terra. Eu quero pagar minha dívida e quero continuar vivendo. Outra que vive benefícios desta terra, mas que se expõe a um relacionamento para com Deus, pois é isso que Deus quer, nos oferecer a possibilidade de termos uma vida sensacional. Gente, foi isso que eu peguei e coloquei para mim. O meu estilo de vida fala mais do que a minha retórica. Vocês sabem, vocês que são membros aqui, passam homens com nível de conhecimento, com teologias, com coisas sensacionais. E eu respeito tudo isso. Mas eu aprendi uma coisa que tem encantado o mundo, por onde eu tenho passado. Seja numa comunidade carente, seja no Alphaville, seja nas pessoas extremamente carentes, as mais abastadas. Todas estão à procura
da mesma coisa, querem ser felizes. Porque Deus nos criou para sermos felizes. Antes de criar o homem, Deus cria o ambiente que Ele idealizou para o homem viver. E o ambiente era um paraíso. Mas as nossas escolhas, o estilo de relacionamento que pessoas que buscam a Deus estão delineando para si, está errado. Vamos viver com Deus e em Deus todos os seus milagres? Sim. Mas vamos entender que mais do que tudo isso, vamos viver com Deus porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Não por aquilo que Ele pode me dar, mas por aquilo que Ele é. Então eu queria que você ficasse de pé agora. Só quem está sentado. Quem está em pé, é só continuar. Quero parabenizar você que ficou em pé, sentado aqui de lado. Olha, Deus abençoe. Você pode fechar os olhos. Ninguém vai pegar nada seu não. Mas se tiver algo de valor, é bom segurar, né? Sei lá quem está aí. Feche seus olhos agora. Isso, feche seus olhos. Em nome de Jesus. Deus idealizou para mim e para você um estilo de vida que nos faça passar numa terra onde Ele disse que haveria angústias, aflições, mas nesse mesmo ambiente Ele disse que as aflições seriam pontuais, mas a vida seria de abundância. Vida é que é em abundância. Aflições, dores e perdas são pontuais. Viva um estilo de vida abundante em Deus, em sua palavra, ao lado de seu Espírito, entendendo que nessa vida abundante teremos momentos, pitadas de angústias, de aflições. Escolha um estilo de vida que inspire as pessoas a olhar para você e dizer: eu quero uma vida assim. Por que sua vida é assim? Porque eu coloquei Deus assim nessa vida que escolhi viver. Vamos ter um estilo de vida evangelístico, um estilo de vida que aproxime as pessoas de Deus. Feche seus olhos. Pai, eu só tenho a te agradecer por aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó Deus, pelas oportunidades que o Senhor tem me dado de participar de coisas como essa. Eu quero te agradecer, ó Deus, por tua bondade, por tua misericórdia. E em nome de Jesus, fortalece teus filhos para viverem um estilo de vida onde o teu nome seja glorificado em primeiro lugar, onde outras pessoas sejam beneficiadas, ó Deus, e onde tenhamos prazer. E eu queria agora que você, igreja, aplaudisse e fizesse barulho aí. 1 Samuel, capítulo 16, verso 13 e 14. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então se levantou e tornou a Ramá. Verso 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Feche os seus olhos.
Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos continuar ouvindo a Tua voz e nos preparamos para ouvir até aquilo que não viemos muito animados, mas estamos precisando. Fala conosco, Senhor, ou continua falando. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu queria fazer um paralelo hoje, falando para a liderança, sobre Saul e sobre Davi. Pois na verdade eu vejo muitas coisas em comum entre esses dois homens, que foram chamados para liderar, para exercer um posicionamento de influência e de liderança sobre o povo do Senhor. Eu olho dois homens trabalhadores, tanto Saul como Davi. Eu olho dois homens obedientes, enquanto Saul procurava as jumentas de seu pai, Davi tomava conta das ovelhas de seu pai. Eu vejo que todos os dois estavam debaixo de uma orientação de seus pais e obedeciam. Eu vejo dois homens que eram tementes a Deus. Davi se irrita quando vê um gigante desafiando o exército do Deus vivo. E eu vejo o temor de Saul quando não encontra as jumentas de seu pai e é aconselhado a procurar a informação no profeta. Ele diz: eu não posso me aproximar ou procurar o profeta se eu não honrá-lo com alguma coisa. Quando eu olho para a história desses dois homens, eu começo a observar que eles têm muito em comum. Alguns dizem que reinaram praticamente a mesma quantidade de anos. Mas quando eu vou olhar um pouco mais de perto sobre duas pessoas que receberam praticamente a mesma oportunidade, eu vejo que Deus não muda. Eu vejo que a oportunidade é bem próxima. O que aconteceu então com Saul? Dizer que ele não era um trabalhador, eu estou mentindo. Dizer que ele não era um homem temente a Deus, eu estou mentindo. Dizer que Saul não era alguém obediente, eu estou mentindo. Mas quando eu fui olhar para ele mais de perto, eu vi que ele tinha as mesmas qualidades que Davi. O que aconteceu com Saul é que suas virtudes estavam posicionadas de uma forma muito superficial. Não tinha profundidade em seus sentimentos, em suas convicções, em seus princípios. Quando eu olho para as qualidades, eu as vejo, mas a pergunta é: a que profundidade está esta qualidade? A que profundidade está esse princípio? O que é necessário para mover este princípio do lugar e tornar este homem desobediente? Quando nós vamos olhar para eles, é isso que nós vamos ver. Homens que, quando as coisas apertam, os princípios de Davi e as decisões que ele toma mostram a que profundidade está. Eu estou falando de um texto extremamente conhecido e provavelmente já está no seu pensamento o que eu vou citar. Mas eu não posso, deixar de olhar que os dois cometeram erros bem semelhantes. Mas quando eu vejo os princípios que regem a postura de Davi, e talvez não seria tão difícil também, até pela própria unção, O texto diz que Saul vai procurar as jumentas, e ele procura Samuel porque quer uma orientação. E Samuel diz a eles, ou a ele: você pode ir embora para casa porque seu pai já achou as jumentas e agora ele está preocupado com você. Ou seja, na boca do profeta está o que está acontecendo tão longe, ele não consegue ver. E quando Deus diz a Samuel: eu preciso que você vá à casa de Jessé para ungir o rei, aquele que vai ser ungido não está em casa. Será que Deus está com um problema? Não era melhor dizer:
Não vá à casa de Jessé, vai no campo. E lá no campo você vai encontrar Davi sozinho e unge. Deus diz, vai à casa de Jessé e vê todo aquele processo passar. Davi é o único que está ausente. E se ele está ali para ungir o camarada? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a verdadeira unção de um líder não acontece na rua nem no campo. Um líder de verdade tem um reconhecimento de sua casa e de sua família. Se você não tem crédito, se as coisas não acontecem nas pessoas que sabem quem você é de verdade, a probabilidade de você fracassar é muito grande. Os irmãos de Davi não entenderiam se aquilo não acontecesse ali. Aquele ambiente da unção não era uma informação simplesmente para Davi, mas para todos os seus irmãos, que sabiam a partir daquele momento o que tinha acontecido com aquele moço, que não teria autoridade nenhuma, senão vinda de Deus, para se tornar uma liderança. Se você não entender que Deus chamou você para fazer o que você está fazendo, certamente você vai perecer no caminho. Se você não tiver o reconhecimento de quem você é em Deus, certamente você vai ter problemas. Quando eu olho para Davi, o que eu vejo? Um homem que é filho de Jessé, é verdade, mas que também é filho de Boaz, pois ele é neto de Boaz, que também tem um parentesco com Salmo, que vai a Pérez, e nós vamos desfazendo isso aí. Nós vamos ver que há uma história em torno desse moço. Ele não caiu ali de paraquedas. A história de Davi é uma história de uma família que quebra paradigmas. Um homem que é capaz de casar com uma ex-prostituta. Um homem é capaz de casar com uma moabita. Provavelmente Boaz só se casou com Ruth, porque seu pai havia quebrado um protocolo. O que eu quero dizer para vocês hoje é que ninguém chega onde está e cai ali de paraquedas. Quem nasce grande é monstro. Há todo um processo. Você olha para isso aqui, para a história deste homem, para a história de tantos homens que está aqui, você não sabe por onde ele passou para chegar aqui. Você só conhece o momento dele e não a história. É muito interessante quando vamos olhar para Davi e vamos ver, eu acho super interessante, e vamos fazer um paralelo entre eles aí, rapidinho. Samuel diz a Saul, eu preciso que você vá, Deus orientando, aos amalequitas e matem todos eles. Ele sai de casa para fazer sim ou não? Sim ou não? Em que momento que ele resolveu desobedecer? Eu não sei. Mas em algum momento da caminhada, entre a orientação, a ordem e a execução, ele tem um problema. Sim. E ele chega lá e poupa o melhor do gado, das ovelhas, e ele encontra com Samuel e diz o quê? Cumpri tudo. Samuel falou, que barulho é esse que eu estou ouvindo aí, que mugido de vaca, que balido de ovelha? Saul diz, não, isso aí eu vou explicar um negócio para você. Tem uma explicação isso aí. Isso aí é o seguinte, sabe o que é? É que o povo, ele não disse que era ele é o rei ou não é? E me parece que esse não é um problema só de Saul. Eu olho para Acabe e vejo a mesma coisa. Eu acho que isso é um problema na liderança de algumas pessoas que andam com Deus. Eu me lembro quando Acabe vai chorar por causa da vinha de Nabote, a mulher dele, a Jezabel, olhou e ela falou assim, olha o que ela falou pro cara, acaso tu é rei desse negócio, filho? É esse tipo de postura que tem os reis de vocês. Você vai chorar por causa de uma vinha? Senta, Acabe, que eu vou te mostrar o que é ser rei de onde eu venho. Aprendi com o papai e com a linhagem. Nabote não está afim não, canta para subir. Pastor, o que é isso? Isso é as mulheres fortes ensinando o homem a ser homem. É isso aí, minha senhora. A senhora é mulher de um homem forte. Ele foi feito do barro, a senhora do osso. Certo? Ajuda esse homem. Porque a maioria dos conselhos que a mulher dá para nós, siga. Porque, com licença da palavra, vou nem usar. Elas têm razão. Se você não ouvir, quando acontecer, ela vai te falar uma frase que é pior que o conselho. Qual é? Eu te aviso, eu não falei com você. E se você pensa que isso é para todo mundo,
É verdade. Quantas vezes você já ouviu da sua mulher falando? Não te avisei, Silas. Sim, em todos os lares. Nessa mesma obra que eu me acidentei, há 3 semanas atrás, o portão estava entreaberto e eu estava lá e tinha muito entulho para retirar. E um rapaz chega com a carrocinha e me pergunta: o senhor não deixaria eu tirar um entulho? E eu disse para ele: quanto você vai me cobrar? Ele disse: eu tiro por R$100. Eu falei: dá para fazer por 80? Ele tirou a cabeça conversando comigo, olhou para fora e disse: dá para ser por 80? Aí eu quis ver quem estava do lado de fora. Quem? A mulher do mendigo. Eu descobri que até o mendigo é mandado pela mulher. E você acha que você está rindo de mim? Eu vou levar essa, ok? Escute só, quando eu olho para essa situação, eu vejo alguém que errou, sim ou não? Em algum momento de sua caminhada, ele sai para obedecer e acaba desobedecendo. E quando vem a penalidade pela desobediência, o que ele diz? Eu não tenho culpa nisso. Ok? Vamos olhar para Davi? Está dando uma voltinha nos corredores do palácio. Quando Batseba está tomando banho, ele então anda trazer Batseba, se deita com ela, ela engravida, ele manda matar o comandante, um de seus oficiais, e me parece que para honrá-lo assume a mulher. Só que quem está olhando é Deus, e Deus vê tudo. O processo é o mesmo. A diferença é que para Saul foi Samuel, para Davi é Natã. O problema é o mesmo. Um desobedeceu a Deus deixando de executar, e o outro desobedeceu a Deus, um dos mandamentos. O problema acontece para os dois. Um aqui tem o coração segundo Deus, sim, mas isso não deixa imune aos erros. Eles estão debaixo praticamente do mesmo erro e da mesma penalidade. Mas quando Natã chega para falar com Davi, Davi diz o quê? Falar para você: ô Natã, chega aí. Nem é assim não. Nem é assim não. Ó, a Batseba estava tomando banho, sabe? E o marido dela devia cuidar mais dela. A culpa é dele. Sim. Podia ou não podia? A diferença é que ele disse o quê? A culpa é minha. Eu pequei. Fui eu que vacilei. Quando nós olhamos para os dois, nós vemos a mesma coisa, sim. Em algum momento da história, na liderança de Saul, ele se perde. Mas quando ele é repreendido por aquilo que fez, ele se exime de responsabilidades. O que indica que a obediência dele é frágil demais. A superficialidade de seus valores é muito grande. Mas quando o profeta chega a Davi e diz: aconteceu isso e isso e isso, ele não botou a culpa em Urias, ele não botou a culpa em Batseba, ele não disse nada, ele disse: eu pequei, pronto. A culpa é minha, eu tenho que assumir aquilo que eu fiz. Quando nós olhamos a postura e o posicionamento das duas lideranças, o que esses dois homens e como eles vão se posicionar, é muito mais fácil entender por que algumas pessoas fracassam. Porque às vezes nós olhamos pessoas e vemos nelas tantas qualidades. São pessoas extremamente equipadas e preparadas, ungidas. É porque seus princípios são superficiais demais. Porque na hora da tentação não há profundidade para estabelecer o princípio. O princípio está tão enraizado que a tentação precisa ser vencida. Não interessa se é na área sexual, não interessa se é na área econômica, não interessa. O que nós somos? Nós somos representantes de Deus para difundir um reino que é dele. Nós estamos aqui para apregoar
o reino dos céus, para onde nós vamos, e para apregoar o reino de Deus, que nós vamos trazer para mostrar a este mundo quem é o nosso Deus. Mas a que profundidade estão os nossos valores? Onde eles estão na hora das adversidades, dos problemas, das tentações? Quando eu começo a olhar a vida deste moço, ele é novo ainda, é verdade. Mas quando eu começo a examinar um pouquinho a vida dele mais de perto, eu vou descobrir algumas coisas que eu considero importantíssimas. Depois você olha a história de Saul e não acha que Davi recebeu mais oportunidades do que ele, não. Ele aprendeu a aproveitar as oportunidades, onde colocava seus princípios, certo? E talvez você encontre muito mais erros em Saul ou em Davi do que em Saul, mas a maneira com que ele lidava com suas fraquezas é sensacional. Mas se você quer pegar o exemplo de Davi, vai aqui, rapidinho, para você. Primeiro, era um camarada que trabalhava, e trabalhava muito. Sim ou não? Muito. Ele apacentava as ovelhas do pai dele, depois começou a tocar para Saul dormir, depois ele passou a ser pajem de arma, e depois ele ainda era mensageiro para levar comida para os irmãos que estavam na batalha. Eu queria lembrar que ele tinha 7 irmãos e só 3 militavam no exército de Saul. Ou seja, tinha 4 camaradas em casa à toa, que não fazia nada, e nem um lanche levava. Aliás, esse é um problema hoje da maioria de nossos filhos, que se tornaram hóspedes em nossa casa. Só estão lá para comer, beber, dormir. E se você pedir para fazer alguma coisa, a palavra-chave é depois. Não vou entrar nisso, não. Isso, não é? Só isso aí já dava para eu. Mas deixa esse troço quieto. Fica só com a mulher que está ensinando o homem a ser homem. E os filhos que se tornaram hóspedes na nossa casa e paga caro. Porque o nível de reclamação, uma comida fria. Ixi, quase, né? Coloca a família no seu devido lugar. Mas observe bem, ele é alguém que trabalhava, e trabalhava muito. Se você quer ser um vencedor, aprenda a trabalhar, e trabalhar, mas é muita. Você quer orar muito? Ora muito. A Bíblia diz orai sem, mas trabalhe. Pastor, trabalhe. Tem gente que fala assim: pastor, por que o senhor estava botando vidro? Eu estava trabalhando. O senhor precisa botar vidro? Que interessa se o senhor precisa botar vidro? O vidro estava lá e precisava ser coló, e eu fui ajudar a coló. O senhor está pensando em dinheiro? Não, é trabalho, 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 trabalho. É assim que funciona. Hoje nós estamos vivendo a geração dos morcegos. E até no ministério. Sim, tem gente que está indo para o ministério porque pastor não faz nada. Isso. E o salário? Aliás, salário de pastor não é lá grandes coisas, mas a aposentadoria é coisa do outro mundo. É ou não é verdade? Olha só. Nós olhamos para alguém que trabalhava, e trabalhava muito, sem reclamar. E você sabe que ninguém reconhecia? Sabe um dos textos que mais me deixam assim indignado quando eu leio a história de Davi? É assim que Davi mata Golias. Saul chama Abner e diz assim: Abner, quem é esse garoto? Como? Quem é esse garoto? Esse é o garoto que está tocando música para tu dormir, miserável. O que indica que Saul não estava nem aí para a presença de... E não era para estar, porque ele não está trabalhando para Saul, ele está trabalhando para Deus. Você está entendendo? Quando eu olho para a história desse menino, ele está lá tocando para o cara dormir. E quando ele ganha a batalha, Saul pergunta: quem é esse garoto? Eu gosto de Davi. A Bíblia não fala, mas qual foi o primeiro animal que ele matou? Qual foi? Provavelmente uma ovelha. Ele era pastor de ovelha, mas e cuidava da ovelha para comer. Será que ele nunca matou uma ovelhinha para comer? Sim ou não? Provavelmente. Se ele não matou, pelo menos enfrentou naquela localidade. O pior inimigo da ovelha, qual era? Qual era? O lobo. Pelo menos deu uma pedrada no lobo. Sim ou não?
E depois ele matou o quê? E depois? E depois? Pois é, gente. O cara chega no cenário bíblico matando ovelhinha. Agora vamos encarar um lobinho, um ursinho, um leãozinho e um gigante. Tá para você entender o processo do crescimento? Você quer chegar no cenário matando gigante? Você quer chegar no céu, você não sabe o quanto os caras já passou, o que ele já matou na vida. Aí você olha, nossa, onde o cara está? Onde ele está? Não pergunta por onde ele passou para estar onde está. Você está entendendo? Nós precisamos de uma... A grande verdade é que a maioria das pessoas que nos admiram, elas não querem ser quem somos, elas só querem ter o que nós temos. Essa é a grande verdade. Você gostaria de ser o fulano? Não, eu queria ter o que ele tem. Eu não preciso nem ser o que ele é. A verdade é essa. Quando nós olhamos para a história deste rapaz, e sabe o que me encanta em Davi? É que ele vai tocar para Saul. E o texto que eu li diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderou de... E o versículo seguinte diz: o Espírito do Senhor se retirou de... Sabe qual era o problema de Saul? Ele sabia que Davi tinha coisas que um dia ele teve, mas não estavam mais nele. Não negligencie o que Deus colocou para você, ou sobre você, porque ele vai passar para outra pessoa. Há um tempo atrás, num culto na igreja, chegou a família de um pastor. Pensa num camarada exponencial, extraordinário no Xerém. E você lembra? E ele chegou lá, a família dele chegou lá para me pedir o telefone do senhor. E eu olhei para eles e disse assim: mas seu pai trouxe esse homem aqui diversas vezes e era uma proximidade tão grande com eles, por que vocês não têm o telefone dele? Onde vocês estavam enquanto seu pai estava vivo? Eles não respeitaram o que estava sobre o pai e aprenderam a estabelecer conexões com gerações futuras. O pai passou e hoje eles não têm condição de levar quase ninguém. Quando você... Aí sabe o que eu falei para eles? Me desculpe, filho, mas a unção que estava para o seu pai passou para mim. Louvado seja o Eterno. Então você tem que aprender a respeitar. É ou não é verdade? Eu olho para esse momento e é algo magnífico. Davi agora está onde? Está no palácio. E Saul começa a notar que ele tem coisas. Aliás, eu acho que é por isso que ele quer matá-lo. O Espírito do Senhor se apodera de Davi e o Espírito do Senhor se retira de Saul. E Saul mais à frente vai começar a notar que Davi tem coisas que estavam nele, ou seja, que o qualificava para reinar, e ele não tem mais. Mas algumas coisas nesse texto que eu acho super interessante é que Davi, depois de trabalhar para Saul, depois de apacentar as ovelhas, ele chega em casa e o pai dele diz: vai levar um lanche para os seus irmãos e saber como é que as coisas estão. E depois de tanto trabalhar, ele vai. Chega lá o gigante, diz que quer alguém para um duelo, e todo mundo fica quietinho. E Davi olha para o gigante, olha para as pessoas e diz: gente, só por curiosidade, quem matar esse cara ganha o quê? Alguém disse: ele casa com a filha do rei, vai virar príncipe. Ele vai ficar rico e a casa dele não paga mais imposto, mas tem que estar vivo, porque tem que ganhar. Ok? Quem era o gigante para a maioria dos homens? O texto diz, capítulo 17, verso 24. Quando todos olhavam o gigante, diziam: é muito grande, e temiam grandemente. Todas as vezes que você olhar para o gigante e para o problema, ele vai parecer grande. Quando Davi olha para o gigante, ele pergunta: se matar ele, ganha o quê, hein, gente? Alguém falou: fica rico, não paga imposto. Davi falou: é só eu aí mesmo, ninguém mata ele não, porque esse cara é o passaporte para mudança de vida. Ele matou o gigante, sim ou não? Sim ou não? Ficou rico? Não. Não ficou rico. Quando Saul quer dar outra filha para Davi, sabe o que Davi diz? Eu sou pobre demais, não tenho condições de ser seu genro, porque eu não tenho como pagar um dote. Se ele não tem como pagar, Saul não pagou a premiação. A menina que você ia dar da filha de Saul, que era para casar com Davi, não casou, casou com outro camarada.
E provavelmente a carga tributária ainda continuou sobre a casa de Jessé. O que eu estou vendo? Um rei que quer sabotar. E quem é que Davi vai chegar lá e vai dizer: ô majestade, não pagou não. Você ia? O cara já está a fim de te matar, se você cobrar. Vai cobrar para ver o que acontece. Ele ficou quietinho. Matou o gigante de graça. Dá ou não dá raiva? Dá. Certo? E nem reconhecimento Saul queria dar. Que quando ele chega com a cabeça do gigante, a mulher gritava: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Saul falou: poxa, deram 10 milhares para ele, só milhares para mim. Deu sorte, que não era para dar nada. Ele começa a receber uma perseguição. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Saul quer matá-lo? Davi quer matar Saul? Se Davi mata Saul, o trono está ao seu dispor. Aliás, eu nem sei se Davi foi chamado para matar gigante, porque pelo que eu sei, ele foi ungido para ser rei. Então, quando ele vai enfrentar o gigante, eu imagino ele falando: me perdoe, saiu os teólogos de plantão, mas eu imagino Deus falando: ele falou que vai matar o gigante. Poxa, não era para matar gigante, era para reinar. Mas quando ele diz que vai matar o gigante, ele diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pensa a Deus escutando isso. Ele vai matar o gigante em nome de quem? É meu, né? Então avisa o gigante que já era. Você está rindo? Mas o assunto é sério. Por onde eu tenho passado, aliás, no ambiente em que eu cresci em Xerém, uma comunidade pequena, e pensar na quantidade de amigos que eu estabeleci. Aí eu acabei me convertendo e fui para a itinerância. E confesso que na itinerância eu arrumei muitos amigos. Mas quando eu cheguei no ambiente pastoral, eu descobri que era ruim de arrumar amigo. O pessoal queria saber o tamanho da igreja, se vai muita gente lá, e se for perto da gente, então... Nossa! E eu comecei a olhar as oportunidades que todos têm e entender que eu trabalho para Deus e não para homens. Eu não trabalho para gente que merece, eu trabalho para o próximo. E eu preguei isso na igreja. Quem é o próximo? O próximo é o cara que não me merece. Se te merecer, não é próximo. Pensa a Bíblia diz: amai o próximo. Jesus está conversando com um doutor da lei e ele pergunta: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele diz: o que você sabe sobre isso? Ele diz: eu sei duas coisas: ama a Deus sobre todas as, a coisa, sobre toda a tua força, todo o entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: então você vai lá e só faz isso. E ele disse assim: então me explica quem é o próximo. E ele conta a história do bom samaritano, onde me parece Jesus está querendo dizer: o próximo é aquele que precisa de você e não interessa quem ele seja. Deixa eu te explicar uma coisa sobre seu próximo. Ele não é educado. Porque se seu próximo for educado, ele não é próximo. Ele é alguém que merece o seu cuidado. Cuida dele. Se você não cuidar, você é ingrato. O próximo, ele é pedagógico e didático para nos levar para outro nível. O próximo é difícil de conviver. Quem é o próximo? São aquelas pessoas, gente, pensa num troço ruim, é próximo. O próximo não te paga. O próximo te perturba. Sim ou não? Mas ele é seu? Porque quem te ama, você tem que... Ele não é próximo. O próximo é aquele que está machucado. Mas quem o machucou não interessa. Você não está aqui para investigar quem machucou as pessoas. Você é agente de cura e não de investigação. Eu vejo muitos líderes hoje triste, aborrecido, e se aborreceram com o seu próximo. Pode notar. O próximo é desafiador, gente. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu vejo Davi lidando com isso. Aqueles que comiam na mesa comigo levantaram contra mim o seu calcanhar. Eu acho o salmo fantástico. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo, de maneira que meu cálice
transborda. O que o salmista está dizendo? Aquele que come comigo na mesa. Quem é que come com a gente na mesa assim? Que vai ser os nossos inimigos. A nossa família. O próximo. Você está lembrando do cunhado, da sogra. Ela é a próxima. Sim. E o que o próximo vem? Vem sempre com uma ali. E se você pensa... Eu vim conversando com um amigo que me trouxe sobre um próximo que está na minha vida, na atualidade. E pensa num próximo ruim. Mas o cara está me ensinando uma lição, mas... E eu, como pastor de igreja, vou te ensinar uma coisa. Lá na igreja, às vezes eu quero cortar a cabeça de um, pastor. Mas cortar. Eu olho e digo, eu vou cortar. Minha mulher fala, não, corta que ele é o próximo. E aí, às vezes, sou eu que chego em casa. E ela fala, Cláudio, você tem que tomar uma decisão. Corta a cabeça dessa pessoa. Eu falei, não, ele é o próximo. Porque nossos valores têm que estar bem profundos. Eu imagino, lembra, a turma da sinagoga dizia que Jesus tinha poder oriundo de onde? Do inferno. O Beelzebu está sobre ele. Ele é um farsante, comilão, beberrão. Não acredite nele, sim ou não? Um dia, um cara da sinagoga chamado Jairo está com a garotinha quase morrendo. Foi procurar quem? Jesus. Eu imagino Jesus olhando e Jairo falando, oh, minha garotinha está doente. Jesus deve ter falado, Jairo, né? Ah, Jairo. Muito bem, chefe da sinagoga. Ah, já soube o que falam de mim lá na sinagoga. Sua garotinha está doente. Castigo. Vai castigar. Já. Eu ir lá na sua... Ah, Jairo. Isso, querido. Vou na missa de 7º dia da sua garotinha, eu não. Quando Jairo procura Jesus, para Jesus quem ele é? O próximo. Não interessa o que ele falou, o que ele disse, se ele merece, se ele não merece. Nós estamos aqui para ajudar a todos, mereçam ou não. Muita gente se aborrece com o próximo. Quando eu estava reclamando desse próximo que eu estou enfrentando, e orando, falei, Senhor, que próximo ruim. Meu Deus, mas... O Espírito Santo tocou no meu coração e disse, isso é porque você ainda não conhece o próximo. Porque o próximo que costuma vir, a vida é igual um videogame, irmão. Você vai passando de fase, vai ficando mais difícil. E nós estamos na liderança, a gente não pode azedar o coração, aconteça o que acontecer, querido. Nós não trabalhamos para homem, se a pessoa merece, se ela vai ser ingrata, se ela vai te perseguir, se ela vai falar mal de você. Aquele que te comissionou é muito maior do que tudo isso. Quando eu olho para este homem, é isso que eu vejo. Valores profundos em Davi. E a profundidade deles está em quê? No reconhecimento do reposicionamento, da resiliência, da capacidade que ele tem, sabe, de fazer uma retomada e seguir a sua caminhada. Hoje, grande parte das pessoas que eu me relaciono e que às vezes vou aconselhar, eu vejo a superficialidade. Hoje as pessoas me perguntam, pastor, por que os casamentos estão acabando? Eu digo, porque o que está unindo é mais fraco do que o que está tentando separar. Você só separa algo se aquilo que une é mais fraco do que a força que está sendo imposta para separar. Hoje a superficialidade da liderança. Nós vemos eventos como esse e às vezes estimulamos pessoas na nossa igreja para vir participar, para ouvir, para aprender, para ser ferramentada, e muitas pessoas sequer interessam por isso. Não entende o crescimento, a base dos valores. As pessoas às vezes olham para mim e dizem, nossa pastor, o senhor ficou assim bem sucedido. Eu não sei o que é sucesso. Segundo Max Geringer, sucesso é apenas um sono gostoso. É a satisfação de dormir todos os dias, tendo o entendimento de que a missão foi cumprida. Se isso é sucesso, eu me considero bem sucedido. Mas as pessoas me dizem, nossa, o pastor Cláudio não é soberbo, ele é tão simples. Eu sou isso.
tá difícil de tirar, porque está lá dentro. Às vezes eu estou lá em Xerém, esse dia eu estava lá, escutei o cara gritando, Claudinho. Eu olhei, estava tomando um café, o carro dele não pegava. Ele fez um sinal para eu ir lá empurrar. Aí eu atravessei a rua, fui lá, empurrei o carro, e ele acenou pela... Obrigado! Um carro todo enferrujado, com um adesivo nas mãos de Deus. Só não disse quem era o Deus, não é verdade? O Deus da ferrugem. Sei lá. Nós estamos precisando de uma liderança que sorria mais, que seja mais interativa, que entende se a igreja do outro está cheia ou não está. Isso não é problema nosso, é o reino. Nós trabalhamos com valores profundos. Aconteça o que acontecer, nós estamos lá. Sim ou não? E é isso. Então todos recebem a oportunidade. Agora o que fazemos com ela? E aqui profundidade estão os nossos valores? É a grande pergunta. Porque eu vou falar para vocês, talentos eu tenho visto em muita gente, mas quando se depara com dificuldades, a superficialidade de seus princípios são tão pequenos que as pessoas trocam coisas inimagináveis. Deixa eu mexer na caixa do baú aqui, programa Silvio Santos. Tinha uma cabine, não sei se você lembra, se você é dessa época. Tinha uma cabine onde a pessoa entrava, e aí então ela não escutava nem via nada. Na frente dela tinha uma luz. Quando a luz acendia, ela só tinha que dizer sim ou não. Quem lembra disso? Isso, na época que Fusca era carro. Lembra? E eu era pequenininho. E eu me amarrava a ver aquilo, porque era assim, o divertimento do domingo. E eu ficava lá, torcendo para aquela pessoa entrar, que era para eu dar um conselho para ela. Eu ia ajudar ela a vencer. Entende? Então ela entrava, e o Silvio Santos falava, você quer esse copo velho? E ele, sim. Eu falava, tá joia. E botava aquele carro zero. E eu falava, e o Silvio Santos, você quer trocar esse copo velho por um Fusca zerinho? E eu falava, sim, sim, cara, sim, fala sim, 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 sim. Eu falava, isso aí, inteligente demais da conta. Vamos lá, vamos embora. E o Silvio Santos pegava uma chave velha e dizia, você quer trocar esse carro zero por essa chave velha? E eu falava, agora é não, agora é não. E não. E não. E o cara gritava. Sim. E eu descobria que o meu nível de influência era muito limitado, que eu não conseguia ajudar o camarada. Me parece que hoje eu continuo no mesmo programa. Porque o que eu vejo de gente trocando coisas grandes que Deus deu por coisas insignificantes, eu não consigo entender a lógica. Não bate. Não bate. E sabe o que eu tenho aprendido na minha caminhada? E falei isso num bate-papo nosso. Às vezes eu vejo gente aparentemente tão pura, e eu que vim da roça sei que água limpa demais não dá peixe. Entendeu? Eu amo a santidade, mas sei que não tem ninguém perfeito. E Deus não pede perfeição de ninguém. Ele só pede aperfeiçoamento. Ele só diz, seja amanhã igual o smartphone, uma versão melhor do que a de hoje. Atualize-se. Isso! E eu fico maravilhado com isso. Então, às vezes, eu vejo gente que nem é tão santa assim. Tão uns deslizes assim. Eu falo, Senhor, é assim mesmo? Eu falo, meu filho, é isso, assim. Não estou falando de pecado não, viu, gente? Estou falando de, às vezes, você está numa conversa, uma brincadeira, uma coisinha, e eu falo, meu Deus do céu, que legal te servir. Louvado seja Deus. Uma liderança alegre, amiga, que entenda seus limites, entenda suas fraquezas. Porque Deus não tem panelinha. Sim ou não? Deus dá oportunidade para todo mundo. Você acha que é só você que tem sua dificuldade? Nada, menino. Todo mundo tem. Todo mundo. Porque às vezes você acha que tem um complô no mundo contra você. Por exemplo, ontem eu cortei o braço. Satanás maldito. Vai ver o dono dessa vidraçaria, macumbeiro. Não, o troço quebrou, caiu, cortou. Pronto, agora está sangrando. E agora?
Agora vamos ver como é que Deus vai me ajudar a resolver isso. Acabou. Nossa vida está nas mãos de quem? Quem é o roteirista da sua história? Isso. A dramaturgia é fantástica. Eu sei que às vezes, querido, tem etapas da vida. Tem gente que entra no meu gabinete para contar a história da sua vida. É assim, um drama. Acaba o gabinete, eu vou para casa chorando. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus. Já tem gente que termina a história e a vida dele é um filme de terror. Eu vou para casa, eu tenho que dormir de luz acesa. Já tem gente que entra no meu gabinete e conta a história da sua vida e eu descubro que a vida dele é uma ficção científica. Gravidade zero, eu vou para casa andando nas nuvens. Gente, ali é nada. Né? Mas tem gente que entra no meu gabinete, estilo Indiana Jones. A aventura, pastor, quase morri hoje, pastor, meu Deus do céu, já foi 3 vezes que eu quase morri, nossa, eu tinha que pagar uma dívida semana passada, consegui hoje, fiz isso, fiz aquilo, e aí eu vou, isso aí, Indiana Jones, vambora, querido, segundo Deus eu não vou ganhar, eu já ganhei. O que eu tenho que entender é que todo mundo tem suas lutas, e a oportunidade está aí para todos. Você só tem que ver a que profundidade estão os seus princípios e suas bases. Entende? Avalie onde elas estão, porque o Satanás vai se aproveitar da sua fragilidade. E outra coisa, vá se divertir, porque você está morrendo, filho. Como eu disse, eu podia ter morrido ontem, não está nem aqui hoje. E esse congresso? Ia parar porque eu morri. No mínimo, pastor Malafaia, meio triste. Porque a vida continua, você não é o centro do universo, meu filho. Tem uma coisa muito maior do que eu e você no meio disso tudo. O motivo não é a minha pessoa nem a sua, querido. É o eterno regendo todas as coisas. Aí as pessoas me perguntam, mas pastor, por que eu sofro tanto tempo? Eu falei, porque o tanto tempo é só para você. 80 anos para Deus é quantos minutos? Ele não dá nem tempo de sentir dor enquanto você sofre. Ele está em outra esfera. Então eu estimulo, pastor, o que você faz hoje? Eu viajo pregando o evangelho, tentando colocar gente dentro das pessoas. Vai processando. Faz o download. Vamos trabalhar, nos divertir, entendendo que nós não precisamos, ok, da recompensa dos outros. Nós vamos ser recompensados pelo nosso Deus. Então avalie as suas bases. Observe as oportunidades que Deus tem te dado. Saul tentou matar Davi, sim ou não? Sim ou não? E Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas matou? Não. Por quê? Porque não era Davi que estava indo para o trono. Não. Era Deus que estava colocando Davi lá. Quando Davi vai tocar no palácio, é Deus dizendo: veja como o rei senta. Veja como ele come. Você não precisa aparecer. Vá para lá e fique quietinho num canto. Toque. Você está entendendo? Toque sem aparecer. Eu só preciso que você observe o que está acontecendo lá, porque eu vou levar você de onde você está para onde aquele camarada está. A gente não precisa puxar o tapete de ninguém. Está ali meu pastor, Paulo que me ungiu pastor. Deus me deu um chamado para ir para Xerém, pastorear lá em Xerém. O dia que eu fui abrir a igreja, ele foi lá. O dia que eu fui expandir, ele foi lá para me abençoar. Querido, eu estou trabalhando para Deus, um Deus que está no controle de todas as coisas. E outra coisa, ministério não é fardo não. Se seu ministério é fardo, abandone ele. Ministério é aventura mesmo. E é próximo atrás de próximo, é coisa ruim atrás de coisa. E aí acontecem umas coisas boas. E sim. E a gente vai assim, de uma tempestade para outra. E às vezes a anterior nos dá medo. Lembra quando Jesus vai a segunda vez e que acontece uma tempestade no mar? O que ele diz para os discípulos? Vão vocês que eu vou depois. O texto começa dizendo que Jesus obrigou. Claro, os caras estão amedrontados. E da outra vez ele foi, não. Da outra vez ele foi.
Pegamos uma tempestade danada. E da outra vez, se afundasse o barco, afundava para ele. E agora o que ele disse? Vão vocês que eu vou depois. Depois como, se o barco vai com a gente? E vai nada, agora que nós vamos morrer tudo, quer ver? É ou não é? O trauma anterior. E aí Jesus vai lá e Jesus vai... 3 horas da manhã, Jesus vai andando em cima. Foi lá. Alguém olhou e gritou quando estava de longe, fantasma. Ninguém correu. Porque estava em alto mar, não tinha para onde correr. É ou não é verdade? Que isso é ministério? Você não tem para onde correr. A história é tua, tu tá rindo dos caras. É você, essa pessoa. Você não tem para onde correr. Ele te comissionou, ele te direcionou. Você está rindo de você mesmo. É ou não é? E o mais interessante, eu termino aqui, Davi olha. E depois de tudo, Davi olhou e disse: tem alguém aí da casa de Saul para que eu possa fazer o bem? O cara é filho do rei anterior. Será que ele não tem medo de ser deposto pelo filho de um camarada que já reinou? Será que o filho do rei não pode se potencializar, se fortalecer e retomar o trono? Ele pode se fortalecer, ele pode ficar soberbo, ele pode ficar o que quiser. Ele não tem poder para tomar o trono de Davi. Porque não foi Davi que conquistou o trono. Foi Deus que colocou Davi onde ele estava. Quando nós olhamos para essa brilhante trajetória, vemos o final de 2 homens chamados por Deus. Sim ou não? Com valores tão similares e próximos. Sim ou não? Com princípios tão similares e próximos, sim ou não? Mas com profundidades tão diferentes. Hoje você vai achar um líder com pouca capacidade, mas com tanta profundidade em suas convicções, em seus princípios, que ele prospera muito mais do que o outro que tem capacidade e fica olhando para ele e diz: por que esse vai tão longe se eu sou tão capaz? Porque você só é capaz de enfrentar o que está agora. Mas se você continuar crescendo, o seu próprio crescimento. Uma palmeira centenária, de 60 metros de altura, olha para baixo e vê uma trepadeira. E a trepadeira com 30 dias está lá em cima na palmeira. E a trepadeira diz para a palmeira: dona Palmeira, quanto tempo a senhora está aqui? Ela diz: quase 100 anos, para chegar nesse tamanho. A trepadeira diz: pois é, querida, cheguei aqui com 30 dias. Tempo demais para isso tudo. A palmeira diz: está tranquilo. Um local meio íngreme, 2 semanas depois, uma chuva forte, uma enxurrada. A raiz da trepadeira se descobriu com a enxurrada. A palmeira olhou para a trepadeira e disse: dona trepadeira, levei 100 anos para chegar aqui, minha filha. Mas não é qualquer chuvinha que me derruba, não. Nós precisamos de uma liderança forte, que tenha princípios, convicções e raiz. E aqui fica o meu respeito e admiração pelo que eu vi hoje, naquele local, certo? Uma atitude direcionado pelo Senhor. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te ungindo, certo? Para fazer história na nossa nação.